Eu sou a missionária Defran. Trago uma palavra de vida eterna. Eclesiastes, capítulo 7, versículos a partir do 26. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Vedes aqui, isso achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a causa que a minha alma ainda busca, mas não a achei. Um homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. Vede, isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Glória a Deus. Até aqui, amados. Todos nós conhecemos pelo menos um pouquinho, da história do rei Salomão. Um homem que pediu a Deus sabedoria para governar uma nação. E Deus concedeu. E a sabedoria que Deus concedeu a Salomão, ele não concedeu a mais ninguém. E Salomão chegou num ponto, acredito eu que aqui ele já estava velho, porque ele já tinha conquistado o poder sobre a nação, toda a riqueza que um homem, no caso, sequer imaginou possuir como ele, e muitas mulheres. Salomão tinha quase 1000 mulheres, e aqui ele faz uma reflexão, que entre 1000 homens, ele encontrou ele gostava do homem que ele tinha se tornado, mas entre todas as mulheres que ele tinha, ele não achou uma que sossegasse o seu coração, uma que o fizesse desejar estar na sua casa, à volta, da sua mesa, junto com os seus filhos. Ele vivia procurando invenções, procurando coisas diferentes, buscando aquilo que ele não tinha guardado, buscando aquilo que Deus não tinha dado para ele. E ele faz um relato aqui que Deus fez o homem para ser reto, mas o homem foi buscar invenções. E nessa busca, o homem se perdeu, assim como ele, porque teve um determinado momento que Deus falou para ele não se misturar com mulheres de um povo estranho, de um povo que não obedecia a Deus, de um povo que não buscava a Deus. E Deus disse para ele: não se misture, não se contamine com aquele povo, porque você vai se afastar de mim, você vai se perder de mim. E é interessante que aqui também ele fala que o pecador virá a ser preso por ela, pela mulher estranha, pela mulher que tem as mãos como ataduras, como correntes para prender, sabe? Então, como que pessoas deixam de apreciar a sua vida, apreciar, a sua família, o seu lar, o que já possui, e fica buscando invenções para se sentir, mais forte, mais poderoso, e se perde no meio do caminho, porque tudo que encontra é um laço que vai destruir a sua vida. E Salomão, ele diz aqui no capítulo 8 de Eclesiastes, no versículo 2, eu digo, observa o mandamento do rei, e isso em consideração para com o juramento de Deus, não se apresses a sair da presença dele, nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Ele estava falando, me escute, eu sou o rei, mas observa os mandamentos, os juramentos de Deus, porque isso dará vida. Ele está falando, se afaste do mal, sabe? Não fique buscando invenções. Aprecie o que você já possui, aquilo que Deus já te deu. Não busque coisas que vá destruir o que você já tem.
Não busque coisas, não vá por caminhos aonde você vai perder a tua salvação. E é interessante também que no livro de Eclesiastes, nós vemos Salomão relatando muitas coisas que ele observou durante o processo de vida dele. Ele disse que é lícito gozar os bens que Deus deu, mas estes não podem satisfazer a alma. Toda a riqueza da terra, sabe? Tudo o que a terra pôde oferecer para o rei Salomão, Deus o concedeu. Ouro, prata, joias de todo tipo, né? De pedras preciosas, povos se curvando diante dele. Mas no final da vida de Salomão, ele estava amargo. Ao que tudo indica, ele estava desejando a morte, porque a vida para ele tinha se tornado amarga. As mulheres que ele tinha se envolvido tinha se tornado um fardo, um peso, né? Imagina, cuidar de uma família já é complicado, né? Não é fácil. Imagina um homem ter um harém e não controlar nenhuma, porque ele diz que o coração dessas mulheres são como redes, laços, né? Quer dizer, ele não conseguia sair, ele não conseguia se libertar, ele vivia preso, né? Tudo que elas conseguiram foi destruir a intimidade que Salomão tinha com Deus por causa do pecado. Então hoje para nós a mensagem é: não saia daquilo que Deus já preparou para você. Não busque invenções para divertir a sua carne, animar a sua alma. Deus quer que nós sejamos gratos e felizes com o que possuímos. Salomão diz que é para a gente gozar a vida que nós já temos, viver de acordo com a vontade de Deus, porque isso é bom, isso é estar diante da vontade de Deus. Como ele disse, é lícito gozar os bens que Deus deu, sabe? Usufrua do que você já tem, mesmo que seja pouco, mesmo que seja simples. Viva feliz, beba, come, sabe? Fique feliz com o que você tem. Agradeça a Deus pela família que você tem, porque tudo o que você buscar além disso, a mais que isso, pode gerar só cansaço e enfado, sabe? Te tornar uma pessoa amarga, frustrada, infeliz. Quantas pessoas que têm tanto, mas tanto mesmo, mas elas não conseguem aproveitar o que elas têm, elas não conseguem usar o que elas têm, porque não dá tempo, porque elas estão preocupadas em querer mais, em buscar mais e manter o que elas já têm. E elas perdem a vida delas. Elas não têm, na maioria das vezes, um momento de paz, de tranquilidade, de usufruir todo o bem que ela conquistou. Não que ter bens, coisas, não vai ser bom. Pelo contrário, como diz o Salomão aqui, o que prendeu o coração dele não foi os bens, não foi a sabedoria, não foi o poder e a autoridade que ele teve, mas foi se envolver com pessoas que não estavam no mesmo caminho de servir a Deus, de seguir os mandamentos de Deus e ser uma pessoa reta como Deus fez para ele ser, né? Foi se envolver com mulheres, foi não se satisfazer com uma. Ele se sentia feliz com o homem que ele era, mas não encontrou uma mulher entre 1000 que satisfazesse o homem que ele tinha se tornado. Então pare de buscar aquilo que você acha que é melhor, que acha que vai ser o seu diferencial, o seu ideal. Comece a usufruir do que você já tem.
Ame o que você já tem, ame a sua família, valorize o seu trabalho, valorize a sua vida, porque isso sim te dará um final que você vai ficar feliz, porque você está seguindo o coração de Deus, a vontade de Deus, e não o coração enganoso, não o coração mentiroso. E ele diz mais, ele diz que tudo sucede igualmente a todos, ao bom e ao mal, ao justo e ao injusto, sabe? Tudo acontece igualmente, mas ao justo vai bem. Interessante isso, né? Não é uma contradição. Ele diz que ao ímpio e ao justo tudo sucede igual, mas ao justo vai bem, porque no final o justo tem o principal, que é Deus, que é a vida eterna, o Senhor que controla tudo. E o justo tem vitórias sobre todas as coisas que acontecem de mal, mesmo que seja igual ao que acontece ao ímpio. No final, o justo recebe a recompensa. Todos os discípulos, Jesus, todos passaram por coisas terríveis, como eu sempre tenho falado nas minhas gravações. Mas sempre no fim, os justos se sobressaem, os justos recebem o benefício da parte de Deus. Um benefício que ninguém toma, um benefício que ninguém rouba. Então o mais importante é obedecer os mandamentos de Deus. Os mandamentos de fazer o que é certo, de fazer o que é lícito, de fazer aquilo que Deus colocou para fazermos. Pare de buscar mais do que lhe está proposto. Se satisfaça com o que você tem. Salomão diz que a sorte está para todos, para o bom e para o mal. E ela chega a quem ela tem que chegar, sabe? E tudo isso é dom de Deus, é dom de Deus. Não é pela força que ninguém vence, não é pela sua própria força que você vai vencer, mas é pela força de Deus. Salomão diz que não é dos ligeiros a carreira, não, é daqueles que temem a Deus, sabe? Mesmo que seja devagarzinho, um passo por vez, um passo por dia, aquele que fica debaixo da vontade de Deus alcança a sua carreira. Não precisa atropelar ninguém, não precisa passar por cima de ninguém, não precisa roubar, não precisa mentir, não precisa enganar, não precisa pisar em ninguém para vencer a carreira. Um passo de cada vez, devagarzinho mesmo, mas sendo reto, como Deus criou o homem para ser. Um passo de cada vez, um dia após o outro. E, com certeza, chegará onde tem que chegar. Não precisa dar força, você não precisa fazer nada para ajudar Deus a te dar o que Ele te prometeu. Você só precisa continuar sendo reto aos olhos dele, sendo obediente à sua vontade e fazendo o que é bom. Você vai alcançar aquilo que Deus te prometeu. Pai, eu oro a Ti nesta hora, em o nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecendo por mais esse ensinamento, pedindo ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha nos dar a direção, Pai, para seguirmos o caminho reto, o caminho que nos leve a concluir a nossa carreira com sabedoria, entendimento, meu Deus, e com temor a Ti em primeiro lugar, para que possamos obedecer a Tua vontade, Senhor, para que a vida aqui não se torne amarga. Em nome de Jesus Cristo, eu oro abençoando cada vida, Senhor, que o Senhor coloca para ouvir a Sua palavra através da minha voz.
Eu peço em nome de Jesus Cristo que cada pessoa, Senhor, que me ouviu, se sinta bem e feliz com aquilo que elas já possuem. Que o Senhor possa dar a elas estratégias, Senhor, para que elas venham cuidar muito bem do que elas possuem, amar a sua família, amar a si próprio, Deus, sabendo que o Senhor criou ela para que ela seja a imagem e semelhança do Senhor. Eu oro, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoando os teus filhos, ó Pai, para que eles não se percam pelo caminho e comecem a buscar invenções, buscar tranqueiras, Deus, que o inimigo das nossas almas apresenta. Em nome de Jesus, que elas se sintam satisfeitas, meu Deus, em nome de Jesus, sabendo que o Senhor é um Deus que cuida dos seus filhos, que provém todas as coisas de acordo com as nossas necessidades diárias, e o Senhor, pela sua bondade e misericórdia, nos oferece ainda muito mais. Assim eu oro, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoando a todos e pedindo ao Senhor, fica no controle, meu Deus, das nossas vidas. Assim eu oro em nome de Jesus, os abençoando. Amém.